que seja uma noite abençoada para a sua casa, uma noite abençoada para cada família aqui representada. É muito bom, irmãos, estarmos unidos e reunidos com este propósito de exaltar o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Deixem suas Bíblias abertas. Mas eu vou pedir a Letícia para projetar ali, que nós temos uma versão, e eu gostaria de ler junto com os irmãos, e peço a gentileza de vocês permanecerem com as suas Bíblias abertas, ou com o seu smartphone aí acessado, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. No 3 nós vamos ler juntos, irmãos, conforme projetado. 1, 2, 3, mais... sois... Amém. Então, irmãos, o tema ou o título para esta mensagem é Somos do Senhor. Você pode repetir isso? Somos do Senhor. Pai amado, nós exaltamos o Teu nome, Pai, e nos curvamos diante da Tua santidade, desta palavra que é inspirada, que traz esperança, que traz direção, que traz santidade aos nossos corações e à nossa vida, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos iluminar, a fim de que possamos ser fiéis, Senhor, na interpretação da Tua palavra. O vaso é de barro, limitado, precisa de misericórdia. Os ouvintes também, Pai, os que estão aqui, os que estão em casa. Então, Pai, se propício a nós, Pai. Ó Deus, não permita que a minha humanidade, a nossa humanidade, qualquer fator externo, Pai, venha atrapalhar esse momento e que em tudo o Teu nome continue sendo exaltado, Pai. Nós te pedimos por amor ao Teu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmãos, tem outro texto também, em Salmos 33, verso 12, diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Pedro é o autor desta carta, e eu quero então, a partir desse tema, pensar sobre esta identidade à luz desta carta. Identidade, aplicando a pessoas, é um conjunto de características que constituem um indivíduo, permitindo que ele seja identificado e reconhecido, evitando que seja confundido com o outro. Nesta carta, então, o apóstolo Pedro vai tratar sobre isso, a minha identidade, a sua identidade. O local, provavelmente, em que Pedro se encontrava quando redigia sua carta, possivelmente no capítulo 5, no verso 13, o texto vai então indicar para nós o local que possivelmente seria Roma, aquela que se encontra, primeiro a Pedro 5,13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Possivelmente eles dão esse nome Babilônia, mas os estudiosos acreditam que Pedro se encontrava em Roma
quando ele escreveu. E Pedro escreve para encorajar cristãos perseguidos e confusos, e para fortalecer, firmar a fé desses irmãos, conforme capítulo 5, verso 12, diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. No capítulo 1, no verso 1, os seus irmãos, as suas ovelhas, elas se encontram, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São irmãos, é parte do corpo de Cristo que está sofrendo perseguição, e acredita-se que nesse momento o imperador é Nero, e ele, então, usando da sua tirania, tem provocado violência contra a igreja, contra o povo do Senhor. E eu quero, irmãos, a partir desse texto, então, para testificar que nós somos do Senhor, o primeiro ponto que me salta aos olhos nesta carta é a certeza que esses irmãos, que esta igreja, pertenciam ao Senhor, ficou manifestada na carta, através do perfeito e precioso pagamento de Jesus Cristo, em resgate da vida deles. Quando você olha para o João Rosa, filho do pastor Marcelo e filho da Cíntia, não tem como vocês não chegarem à conclusão, é filho do pastor, parece muito, e parece com os dois. Nesta carta, irmãos, tem algo aqui que identifica, que assevera, que é uma marca importantíssima, que aqueles irmãos que não tinham terra, não tinham propriedade, que não tinham mais lugar de paz para conviver de forma tranquila com as suas famílias, eles são do Senhor, por causa do preço, por causa do sangue. 1 Pedro 1, 18 ao 21 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Ou seja, o apóstolo Pedro está usando uma linguagem comercial do seu tempo, onde havia comércio de escravos, e aquela pessoa poderosa ali nas praças, em Roma, negociava a vida de pessoas, e o apóstolo Pedro então, fazendo uso do seu contexto cultural, ele vai dizer que aqueles irmãos, aquela igreja que estava na Bitínia, na Capadócia, sendo perseguida na Ásia Menor, na região da atual Turquia, eles são do Senhor, porque foram comprados, porque foram resgatados, e Pedro diz que por bom preço do precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é diferente comigo e com você, com a igreja do Senhor. A igreja, a minha identidade, a sua identidade, do povo eleito de Deus, do povo do Senhor é essa. Nós somos do Senhor. Por quê? Porque Ele nos comprou. Porque a minha vida agora está escondida em Deus, a sua vida está escondida em Deus. Mas pastor, o Senhor não sabe como é a minha vida, o Senhor não sabe como foi a minha semana, o Senhor não sabe o que eu estou atravessando. Aqueles irmãos estavam atravessando momentos difíceis, alguns até enfraquecidos na sua fé, porque, irmãos, quem é a pessoa que diante de uma grande perseguição, de uma notícia terrível, a sua fé, de alguma maneira, não é afligida, mas a despeito de tudo isso,
o apóstolo Pedro está dizendo: vocês são do Senhor, porque vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Ainda mais, irmãos, outro ponto fica registrado nessa carta: a misericórdia de Deus, o agir do Espírito apontavam que aquela igreja, aqueles irmãos perseguidos eram do Senhor. Os judeus, irmãos, presta bastante atenção nisso. Eles exaltavam a Deus, eles diziam: louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você vai encontrar isso no Velho Testamento. Mas na sequência, à medida que a revelação, que é progressiva, que Deus vai se manifestando, se dando a conhecer, ao ponto do verbo se encarnar, e ele ser chamado de Emanuel, que traduzido é conosco, o povo hebreu, o povo judeu, que tem uma revelação no Sinai, e que ao longo da história do povo de Israel, eles vão conhecendo o Senhor, mas isso vai tomando uma dimensão que agora, irmãos, eles já não falam dessa forma: louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles são do Senhor, e na carta, no verso 3 do capítulo 1 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Pedro diz que foi comprado com sangue. Agora o apóstolo Pedro diz que a igreja, esses irmãos, eu e você, pertencemos ao Senhor por causa desse Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que usou de grande misericórdia, irmãos, para com a minha vida e para com a sua vida, e nos regenerou. Ou seja, o Espírito Santo, ele produziu uma cirurgia no meu e no seu coração, irmãos, nos dando um novo coração. Se na justificação é um ato do juiz, onde Deus, através da obra de Jesus Cristo, morrendo a minha morte, pagando os meus pecados, ressurgindo ao terceiro dia, quando o homem crê nesse Cristo, quando o homem reconhece que é um miserável pecador, e que merecia o inferno, a condenação eterna, mas impactado com este evangelho, em que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ele se arrepende. A Bíblia diz que Deus então o declara justo. É uma declaração de um juiz: você é justo, você foi justificado. Pedro agora está dizendo que aqueles irmãos, eles são do Senhor por causa desse Deus cheio de misericórdia, de grande misericórdia, que nos regenerou. Obra de um juiz declara o homem justo, obra de um médico. Espírito Santo regenera, modifica a nossa natureza, irmãos. Isso é marcante. Quem exalta a misericórdia, preste atenção, quem exalta a misericórdia atesta desse modo, que antes era miserável, perdido, indefeso. O juízo de Deus chega a soar, morto em pecados e transgressões. Efésios capítulo 2, verso 1. A razão dos feitos benéficos de Deus não está em nós, mas na misericórdia de Deus. Isso, irmãos, cabe enaltecer. Tal exaltação e louvor, porém, excluem qualquer elogio próprio, porque apontam para a condição do ser humano. Em Cristo, irmãos, ficou bastante evidenciado: a esperança viva não se refere somente a um aguardar no íntimo, mas um verdadeiro patrimônio de esperança. Por isso o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqueles irmãos então, eles saem, eles não têm teto,
eles não têm território, e o apóstolo Pedro não tenta de alguma maneira afagar o ego deles, dizendo: olha, vai dar tudo certo, em algum dia a vitória vai chegar. Não, Pedro diz: olha, vocês têm uma viva esperança, e essa viva esperança não é quem sabe, talvez, isto é um patrimônio por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus, por seu Filho, que pagou no lugar de vocês, portanto, vocês pertencem ao Senhor. Fiquem firmes, continuem, não voltem atrás. Mas a outra razão, irmãos, para testificar que aqueles irmãos, que eu, você, pertencemos ao Senhor. Coloca para a gente, Letícia. O texto diz: a fé daqueles discípulos confirmava que eles pertenciam ao Senhor Jesus. Então, irmãos, eles tinham essa outra marca, a fé. Perdão. A fé daqueles discípulos confirmava que eles pertenciam ao Senhor. Porque Pedro classifica os destinatários de forasteiros, e não simplesmente de irmãos, santos ou algo assim. A expressão assinalava o motivo da incompreensão que o mundo lhes dirige, incluindo uma série de tribulações e perseguições. Tornaram-se filhos de Deus e receberam uma pátria junto a Deus. Ser forasteiro é sua sina difícil e ao mesmo tempo gloriosa. A existência como estrangeiro é totalmente confirmada por Pedro, porque está indissoluvelmente relacionada ao fato de pertencermos a Jesus. Aquele que foi chamado por Ele para fora do mundo e escolhido para ser propriedade exclusiva dEle, torna-se assim, compulsoriamente, um corpo estranho no mundo, conforme João 15:19. Pedro não lamenta que a condição dos destinatários seja de forasteiros, porque resulta de uma sublime vocação, expressando-se pelo adjetivo eleitos. Então, irmãos, isso aqui é muito interessante. Essa igreja, esses irmãos, eles são forasteiros, mas a palavra de Pedro não é uma palavra de tristeza. A palavra de Pedro não é uma palavra de desânimo. Pedro não escreve sentindo pena daqueles irmãos. Não, irmãos. Pedro vai escrever dizendo e afirmando que justamente a fé, a postura, a forma como aqueles irmãos caminhavam, manifestava que eles eram do Senhor. Olha o que diz Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, isso é totalmente diferente do que nós ouvimos nesses últimos tempos, porque se é pregado, apresentado uma fé utilitarista, que tem Deus como, ou os céus, ou a eternidade como um balcão de negócios. Mas quando a gente olha para esse texto, e Pedro está fortalecendo esses irmãos, Pedro está testificando que é justamente a reação em fé, uma fé que é provada como ouro, irmãos. O presente versículo tem por base uma comparação frequente na Bíblia. Você vai encontrar em Salmos 12:6, Provérbios 17:3. Para saber se o ouro é autêntico, e vocês sabem que o ouro, o metal mais precioso, por isso que a minha é fininha, eu e Patrícia, a gente quer renovar, mas, tá difícil, porque é um metal precioso, bonito, mais caro, e o apóstolo Pedro está afirmando, vocês são do Senhor, e o que marca isso é a fé, uma fé que
aponta para a preciosidade do ouro. Para saber se o ouro é autêntico, ele precisa ser derretido no fogo. Isso não afeta o ouro em nada. Aqueles irmãos estavam passando, irmãos, por uma fornalha. Mas todas as impurezas, à medida que o ouro passa por esse processo de aquecimento, as impurezas são expulsas no processo, e aquilo que é autêntico, que realmente tem valor, se destaca com pureza. Pelo fato de a fé frequentemente se misturar a diversas impurezas, porque é isso que ocorre comigo, é isso que pode acontecer com você, transitando nesta existência. O diabo nos tenta, o adversário me persegue, te persegue, a nossa carne não se converte. Por vezes então, Deus, é preciso provar a minha fé, provar a sua fé, e o apóstolo Pedro está escrevendo para aqueles irmãos: vocês pertencem ao Senhor, justamente pelo fato de Deus estar provando vocês. E aí, irmãos, assim como a depuração do ouro, também o sofrimento deve ser visto positivamente como teste para a fé. Essa visão pode ajudar decisivamente na aflição, para que o que é autêntico de vossa fé seja constatado com muito mais precioso. Por que é a fé preciosa, irmãos? Por que a fé daqueles irmãos era preciosa? Porque a sua fé, a minha fé, a fé da igreja, quando ela está sendo provada, por que era preciosa? Porque a fé de Jó, irmã Vera Adame, ela é preciosa. Lembram quando Jó é provado? Satanás, o inimigo, ele pergunta a Deus, ou ele questiona: mas também você cercou esse homem de bens? Ou seja, irmãos, o inimigo, nosso acusador, o mundo também nos acusa, e não serão poucas as vezes que os olhos estarão atentos para a minha casa, para a sua casa, para você que está na universidade, para os nossos casamentos, para as nossas famílias, diante de tudo que nós estamos ouvindo, de um mundo difícil, um mundo em convulsão, pessoas cada dia se distanciando de Deus. A minha fé, a sua fé, ela estará em xeque, nós estaremos sendo provados. Mas por que, irmãos, é a fé preciosa? Porque Pedro está dizendo: olha, a fé de vocês pertencem ao Senhor, e isso testifica, porque a fé de vocês é semelhante a um ouro que está passando por um alto calor. Por que a fé é preciosa? Por nos dar paz no coração ou ajuda para viver? Por que a fé é preciosa? Por nos dar paz no coração ou ajuda para viver? Preste atenção, irmãos, o aspecto mais grandioso dela é que honra a Deus, William. A fé não é para te dar paz ao seu coração. A fé, primeiramente, ela não tem como o intuito te ajudar a viver. A fé, William, é para honrar o nome do Senhor. Foi isso que Deus disse: olha o meu servo Jó. E Satanás voltou para ele: mas o Senhor tem coberto ele de bens. Deus vai e diz: olha, então toca, só não toca na vida dele, e você vai ver que ele vai continuar honrando a minha vida. A vida de Jó ficou legal, irmãos, depois que ele foi tocado? Ele ficou em paz? Não, basta você ler o restante do livro. Mas a fé de Jó honrou o nome do Senhor, irmãos. A sua aprovação, a minha aprovação, quando você estiver, Vera, sendo depurada no ouro, o que estará em questão é o zelo da glória do nome do Senhor, irmãos. Essa igreja, esses irmãos, eles pertenciam ao Senhor, porque eles continuavam honrando
O aspecto mais grandioso dela é que honra a Deus para louvor e glória em honra. Sem fé, o que diz o escritor? É impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível honrar a Deus e lhe servir. Porém, o real cumprimento de sentido de nossa vida é que sejamos algo. Coloca aí, Letícia, Efésios 1:12. Então, irmãos, o real motivo na minha vida, na sua vida, nesse processo onde somos testados, como esses irmãos estavam sendo testados, e esse teste então confirmava que eles eram do Senhor, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Já para um ser humano, representa uma honra ser alvo de confiança. Isso vale também perante Deus, irmãos. É tão bom quando a gente se relaciona, ou quando alguém confia na sua palavra. Foi fulano que disse, então eu creio, então pode fechar, então pode assinar. Então, irmão, se a confiança em nossas relações traz alegria, traz prazer, satisfação, quanto mais no coração do Criador, irmãos. Isso vale também perante Deus. A criatura honra seu Criador. O Filho de Deus honra seu Pai, confiando nele. No entanto, para poder honrar a Deus, a fé tem de ser autêntica, irmãos. Os que pertencem ao Senhor, ele pode até balançar, irmãos, ele pode até chorar, mas ele permanece confiando no Senhor, irmãos. Ele pode até no primeiro momento não provar e enfrentar até a dúvida, irmãos, mas ele se agarra no fio da graça e ele continua. É o que estava acontecendo com esses irmãos. Eles pertenciam ao Senhor, eles criam no Senhor, irmãos. Por isso tem de ser provada por causa da honra de Deus. Tudo isso se revestirá de um peso particular pela revelação de Jesus como Messias. Se você chegou aqui, meu irmão, minha irmã, está sendo provado, provada. Creia, irmãos, que esta provação, ela tem um propósito maior, a honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está com você, ele entra com você nesta fornalha, ele atravessa com você este deserto, mas creia, ele está ao seu lado e você em Cristo é mais do que vencedor. Em quarto, irmãos, porque aquela igreja, porque aqueles irmãos pertenciam ao Senhor, porque eles eram do Senhor. A carta, o apóstolo Pedro então vai indicar que eles deveriam viver em santidade, irmãos, porque quem pertence ao Senhor, ele passa por prova. Quem pertence ao Senhor é regenerado, é resgatado, mas ele vive em santidade, irmãos. Santidade em todos os aspectos da vida, irmãos. Como o pastor Val anteriormente dizia, esta semana, irmãos, esta semana, bem antes dessa semana, eu não fico escandalizado porque com 52 anos, né, Cláudio, nascido em 12/9/70, a gente não se escandaliza mais com algumas coisas, mas o que eu tenho percebido, irmãos, que as pessoas estão se perdendo. A Bíblia afirma, nós somos do Senhor. A Bíblia afirma, a igreja pertence ao Senhor. A briga no passado, no primeiro século, eles brigavam, a igreja em Corinto, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, e o outro grupo dizia, eu sou de Jesus.
Eles brigavam entre si na igreja. E agora a igreja está brigando por conta de homens falíveis, por conta de homens pecadores, assim como eram falíveis e pecadores esses homens de Corinto. Estão perdendo a santidade, estão brigando, perdendo a amizade, irmãos. A igreja pertence ao Senhor, irmãos. O povo que pertence ao Senhor é a igreja. Deixa eu afirmar uma coisa para você: não existe mais nação do Senhor. O salmo que eu li, o Salmo 33 e verso 12, que diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, se aplicou a Israel. Qual é a nação do Senhor? Estados Unidos? Qual é a nação do Senhor? Dinamarca? O Brasil nem hoje e nem amanhã será do Senhor. Eu li o texto e mostrei a vocês quem pertence ao Senhor nessa terra. Quem pertence ao Senhor nessa terra? Toda a criação é dele, mas ele tem um povo no meio da terra. E esse povo, irmãos, ele está espalhado em várias nações. Nós não somos mais regidos como Israel era regido, e infelizmente Deus tem promessas ainda para Israel, e nem Israel, irmãos, é a nação do Senhor. Menos de 3% ou 5% são cristãos. Eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Deus tem um povo, irmãos, aqui no Brasil. Deus tem um povo no Equador. Deus tem um povo na Argentina. Deus tem um povo na Itália. Está espalhado, irmãos. Está espalhado sobre a face da terra. Eu e você, a igreja, nós agora somos filhos de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. Nós agora, a igreja, o povo de Deus, nós somos os eleitos do Senhor, irmãos. Não necessariamente um povo, não necessariamente uma etnia. Agora é óbvio, irmãos, à medida que este povo avança olhando para o Senhor, esse povo é abençoado, esse povo é guardado, esse povo continua sendo sustentado pelo Senhor, mas não significa, irmãos, que não tem adversidade, porque esse grupo era do Senhor e estava enfrentando bastante adversidade. Então, irmãos, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então conte até 10 antes de dizer. Na hora de fechar o negócio, na hora de buscar amizade, quando estiver assistindo o vídeo do TikTok, quando estiver no Facebook, no Instagram, não esqueça, você precisa continuar sendo santo, irmãos, porque você é filho de Deus, porque nós pertencemos ao Senhor. O pastor Pedro, irmãos, que Jesus tratou seu coração, o coração dele naquela praia, após a morte e ressurreição. O pastor Pedro, não sei se você lembra, quando na praia o Senhor disse pela terceira vez, e disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E é isso que o apóstolo Pedro está fazendo agora, cuidando daqueles irmãos, está escrevendo para aqueles irmãos. Pedro vai reafirmar a identidade daqueles irmãos. Então deixa eu repetir mais uma vez, irmãos, não se escandalize, o Brasil não será do Senhor, conforme você lê no Velho Testamento, Israel. Aqui Pedro está afirmando a identidade de
todos os filhos de Deus, não o Brasil. Não importa quem será o próximo presidente, isso não definirá a identidade de ninguém. Quem define a identidade do servo de Deus não é o número de parlamentares no Congresso, não é se o presidente ou outro presidente é de uma fé ou outra. Quem confirma a identidade é o Senhor e a sua palavra. Mais ninguém, irmãos. Mas como o pastor Val disse aqui, nós temos valores, nós temos crenças, nós temos pontos que nós não abrimos mão, irmãos. Mas quem define a minha identidade é Deus, é o Senhor, é o sangue de Jesus Cristo, irmãos. E o apóstolo Pedro está dizendo, preste atenção, para ser brasileiro, você precisa nascer aqui, você precisa ser filho de pais brasileiros, ou você precisa, como quando está nos Estados Unidos, a pessoa busca o green card, depois a cidadania, mas no meu caso, no seu caso, nação do Senhor, para ser de Deus. Prestem atenção, ele disse em João no capítulo 1, verso 11, coloca aí, Letícia, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, vamos ver, irmãos, o que é ser de Deus, irmãos. Você já é de Deus, você que recebeu Cristo, Evangelho de João, veio para o que era seu. Quem era dele, irmãos? Quem era? Escócia? Itália? Os judeus. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Verso 12, contudo, aos que o receberam, irmãos, não importa onde ele nasceu, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa semana eu conversava, ou 2 semanas, alguém me dizia, olha, tem um casal até que foi aqui da igreja, eles já receberam o green card, porque o filho tem a cidadania americana. Então, os pais tiveram o direito, a Bíblia diz que nós temos o direito de se tornar filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo, irmãos. E aí o apóstolo Pedro vai dizer agora, irmãos, esse povo não tem terra, esse povo está indo pelo mundo, mas olha o que Deus diz, olha o que o pastor está dizendo para eles, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, irmãos, o povo adquirido para que agora não é mais Israel, irmãos. Agora são todos que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, aonde estiver 3 pessoas, aonde estiver um grupo étnico adorando e bendizendo, lembra de Apocalipse? Que foram vistos gente de todas as tribos, línguas e nações adorando um único Senhor, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, irmãos, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Então eu não vou brigar com meu irmão, eu não vou brigar com a minha irmã, ainda que ela pense diferente, porque ela faz parte da mesma nação, ela faz parte do mesmo povo. Por quê? Por causa do resgate. Por quê? Por causa do preço. Por quê? Por causa da misericórdia, irmãos. Somos do Senhor, você é do Senhor, reconhecendo nossa identidade, irmãos, somos ordenados enquanto sacerdotes a servir nossa família, nosso próximo, nossa igreja, a sociedade como um todo, com os nossos dons e talentos. Então, aqui neste país, nesta cidade, eu e você, nós vamos servir com esta visão. Eu sou separado, eu sou propriedade de Deus, eu não pertenço a um partido, eu não pertenço a uma bandeira, eu pertenço ao Senhor. Você crê nisso, irmãos? Amém?
Temos que ter essa convicção, irmãos. Temos que ter essa certeza, você é de Deus. E aí, irmãos, quando eu penso nisso, então eu quero ir para o final, irmãos. Eu quero servir. Quando eu tenho essa visão que eu pertenço ao Senhor, eu quero servir. Eu quero servir, eu quero fazer o melhor na minha casa, na minha rua, na minha família. Eu quero me posicionar da maneira correta, porque o texto está dizendo que outrora eu estava em trevas e Ele me transportou para a luz. Então, enquanto alguém que faz parte de um reino, que faz parte de uma nação, que pertence ao povo, aí sim, irmãos, agora neste momento, com esta iluminação do Espírito Santo, eu já tenho uma nação, eu já pertenço a um reino, eu estou debaixo de uma autoridade que é a autoridade do Senhor, aquele que me resgatou, que tem misericórdia. Eu tenho uma preocupação de observar quais são as determinações, quais são as direções que esse rei apresenta para a minha vida, irmãos. E aí não depende de A ou B, depende daquilo que ele estabeleceu, irmãos. Então vai haver momento, irmãos, irmã Perpétua, que alguém vai dizer: olha, eu acho que o pastor Edson, ele está seguindo essa direção. Quando eu disser que um homem não pode explorar, que o empregador não pode explorar a vida do homem, na cabeça da Perpétua ela vai dizer: eu acho que o pastor está nessa direção. Não, é o reino, Perpétua. O reino diz que o homem tem que tratar o outro com dignidade, porque ele é a imagem de Deus. Mas quando eu for, Thalita ou Karine, disser o aborto é um assassinato, talvez você diz: o pastor Edson é desse caminho. Não, é princípio, é palavra de Deus, irmãos. É assim, irmãos, e ponto final. Ninguém vai me definir, porque Deus já nos definiu, irmãos. Ninguém, não aceite definição, você é disso, você é de aquilo. Não, eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou nação santa. Mas a gente está brigando, irmãos, a gente está perdendo a direção. Eu estou vendo que é 24 horas, pastores, mulheres, irmãs, é 24 horas, não põe um versículo bíblico, irmãos. Não põe um verso bíblico, é o tempo todo, é só disso, de candidato aqui. Eu falei, gente, e o tema é só Jesus Cristo salva. Mas parece que não estão acreditando nisso, irmão. Que isso, irmãos? Se você é nação santa, irmãos, se você é do Senhor, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas. Então, se há uma postura de trevas pecaminosas, eu rejeito, porque eu sou do Senhor, irmãos. E aí você é chamado como sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele servia. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. A oferta redentora pelo pecado era um sacrifício que somente Ele poderia oferecer. Isso seria então o clímax de uma vida de serviço, e por isso nós, enquanto sacerdotes do Senhor, devemos servir, irmãos. Buscai a paz da cidade. Lembra quando Israel estava na Babilônia, a ordem lá em Jeremias capítulo 29, era para o povo orar, para o povo interceder, para o povo buscar a paz da cidade. Esse é o trabalho da igreja, irmãos, e você faz isso com o seu serviço, você faz isso no seu setor de trabalho, você faz isso, professora, você faz isso, advogado, você faz isso, médico, você faz isso, enfermeira, você faz isso, estudante, você serve enquanto você está nesse estabelecimento, você promove a paz. Mas não só isso, irmãos. Em outra ocasião, Jesus também falou: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, estou entre vós como quem serve. Você e eu, nós, irmãos, enquanto sacerdotes desta nação santa,
somos chamados para servir, somos ordenados, não é uma questão de opção para anunciarmos as grandezas de Deus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o meu compromisso, esse é o seu compromisso, anunciar as grandezas de Deus, as virtudes de Deus, seu amor, sua bondade, sua ternura, o seu perdão, a sua paciência. Nós temos que anunciar este mundo, irmãos, e parece que a gente está vendo o outro nesse tempo, ou nesse período, como inimigo. A sensação que eu tenho é que muitos pastores, igreja, irmãos, e até eu também, me comporto muitas vezes, Alfredo, como Jonas. Eu olho para o outro espectro, eu olho para o outro grupo, e o meu desejo é que Deus derrame um raio e acabe com a vida dele, e eu não quero vê-lo convertido, eu quero vê-lo morto, eu quero vê-lo em qualquer lugar. Não foi assim que Jonas fez, irmãos? Deus disse, vai lá e prega em Nínive. Ele pegou o barco e foi para outro lugar, irmãos. Olha que coração consumido pelo ódio. Ah, irmãos, isso não é o Evangelho, irmãos. Anuncie a graça, anuncie o perdão, anuncie a misericórdia. Você é nação santa, você é povo adquirido por Deus, você é propriedade do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, primeiro nós somos ordenados a anunciar que só Jesus Cristo salva. Quem Ele salva, irmãos? Ele salva o Saulo de Tarso, cheio de ódio no coração, querendo matar os cristãos. Ele salva Martinho Lutero. Ele salva o pior dos pecadores, que o apóstolo Paulo diz. Ele pode salvar esse amigo, ele pode salvar essa pessoa que você diz, não, essa não tem jeito sim. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém jantar com você. Somos ordenados a servir e abençoar nossos irmãos. 1 João 3,17, quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitando, e fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade. Diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Preste atenção, irmãos, no que João está dizendo. Aqui o amor em ação emerge de uma situação com dois momentos. Isso é muito importante. Coloca aí, Letícia. Apagou. Primeiro, ver um irmão passando necessidade. Presta atenção nisso. É isso que eu e você somos chamados. João, vou ler de novo, ó. Quem pois tiver bens neste mundo e vendo o seu irmão necessitando, e fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Ver um irmão passando necessidade é a primeira coisa que João diz, nesse meu chamado, nesse seu chamado. Segundo, possuir os meios para satisfazer essas necessidades. Pode passar outra, Letícia. Se eu não relacionar o que tenho ao que vejo, não posso afirmar que o amor de Deus habita em mim. Quanta gente está brigando, irmãos, é para isso que nós fomos chamados. Se eu não relacionar o que tenho ao que vejo, não posso afirmar que o amor de Deus habita em mim. Em último lugar, irmãos, somos ordenados a servir ao nosso próximo, não importa quem ele seja, irmãos. Somos ordenados a servir ao nosso próximo, não importa quem ele seja. Com respeito às situações, o destino eterno da pessoa é a consideração mais urgente, pois não devemos nos esquecer que os homens sem Cristo estão perecendo. Porém, preste atenção nisso, irmãos. Porém, certamente haverá outras vezes em que a necessidade material da pessoa será tão premente que ela não será capaz de ouvir o Evangelho se o compartilharmos com ela.
O homem, preste atenção, o homem que caiu entre os salteadores, precisava de quê, irmãos? O homem que caiu entre os salteadores, que descia de Jericó, o que ele precisava? Acima de tudo, naquele momento, de remédios curativos para as suas feridas, não de folhetos evangelísticos no bolso. Semelhantemente, nas palavras de um missionário em Nairobi, citado pelo bispo John Taylor, um homem faminto não tem ouvidos. Um homem faminto não tem ouvidos. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Vença o mal com o bem. Apesar de toda a perseguição, irmãos, que aquela igreja estava passando, porque eles pertenciam ao Senhor, porque estavam salvos em Cristo Jesus, viviam uma alegria no Senhor. Pedro testemunhou essa verdade quando escreveu 1 Pedro capítulo 1, 8 e 9. Olha o que Pedro fala sobre eles: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Esses irmãos estão sendo perseguidos, esses irmãos não têm teto, esses irmãos não têm território, e Pedro, o pastor, está dizendo: olha, vocês não viram ele, vocês não tocaram neles, vocês perderam gente, mas vocês exultam de alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eles eram do Senhor, irmãos, e a despeito de toda dor e perseguição, Pedro está dizendo: olha, vocês não viram, mas é chegado a nós que vocês têm uma alegria que não dá para testemunhar, é indizível. Como é que você chegou aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã? É óbvio, irmãos, que eu não estou aqui para mensurar o tamanho da sua dor, meu irmão, sob hipótese alguma, mas para afirmar que Deus está ao seu lado, que Deus quer segurar a sua mão, que Deus é o Pai da misericórdia, que Deus é cheio de amor por você. Por isso, nesta semana, revisite esse texto e tome posse, né? Eu sou povo de Deus, eu sou nação do Senhor, eu sou propriedade. Portanto, Ele me chamou para anunciar grandezas, Ele me chamou para abençoar o meu próximo, Ele me chamou para servir. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Quando eu era um pecador, se morreu por mim. Se morreu
nós te agradecemos nesta noite, Pai. Um dia o Senhor chamou um homem e disse que deste homem faria grandes multidões, e através daquele que nasceria dele, Pai, as famílias seriam benditas, Senhor. Na tua soberania, tu escolheste aquela nação, Pai, mas depois, Pai, o Senhor escancarou a porta da graça, Pai, e hoje homens e mulheres, Pai, em todos os continentes adoram o teu nome, Pai. Reconhece que tu é o Senhor, Pai. Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, Pai, que nos tornou um só povo, uma só nação, propriedade do Senhor. Ó Deus, abençoe os meus irmãos que estão aqui, Pai. Abençoe esta igreja, abençoe os que estão em casa nos assistindo, Pai. Deus, dê a tua bênção esta semana ao teu povo, guarda o teu povo, Pai. Nos dê santidade, Pai, para enfrentar esse momento, Pai, momento difícil em nossa nação, Pai. Deus, em nome de Jesus, não permita que o mal impere, Pai. Não permita que a mentira impere nesse país, Pai. Não permita que a corrupção, Pai, continue destruindo, Pai, a nossa saúde, destruindo os empregos, Pai. Deus, joga por terra a mentira, Pai. Não permita que o mal, Senhor, ó Deus, mal que quer roubar a santidade das nossas crianças, Pai, mal que quer roubar, Pai, aquilo que a tua palavra, ó Deus, nos ensina como verdade absoluta, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos as nossas vidas, nós apresentamos o Brasil em tuas mãos, Pai, nós apresentamos as autoridades civis e militares desse país, Pai, e pedimos a tua intervenção, Pai. Não deixa o mal imperar nesse país, Pai, não deixa a injustiça operar nesse país, Pai, e enquanto filhos de Deus, Pai, nos dê sabedoria, nos dê santidade para votar, nos dê discernimento para agir com o próximo, Pai, amor, graça, perdão. Usa a vida da igreja, usa a vida do teu povo, Pai, e que possamos anunciar, Pai, esta semana, ainda hoje, no Uber, na lanchonete, ao vizinho, que só Jesus Cristo salva, Pai. Só Jesus Cristo. Dê a tua bênção ao teu povo, dê a tua bênção aos nossos amigos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos, obrigado, Deus abençoe.